Oiê, tudo bem com você? Chegou o momento tão esperado de iniciar a alimentação sólida com o seu bebê. Esse momento, ele funciona como um alicerce da alimentação para a vida como um todo. E a família, a mãe, o pai que entende isso e se dedica a esse momento tem benefícios colhidos para sempre. A introdução alimentar, ela acontece a partir dos 6 meses. Tem vários conteúdos aqui na plataforma, vocês entrando no menu nutrição e que vocês podem se aprofundar. Mas hoje aqui eu vim dividir os tipos de introdução alimentar que existem e como você pode escolher aquele que se adequa melhor à sua realidade. Antigamente, não é nem tão antigamente assim, as mães eram orientadas, as famílias eram orientadas a preparar a alimentação do bebê através de papinhas. Então, ou era papinha peneirada, ou era papinha batida, e isso era ofertado para o bebê ali a partir dos 6 meses. Hoje, entende-se que quando a gente oferece esse alimento peneirado ou batido, misturado entre eles, a criança ela perde a oportunidade de desenvolver o paladar, o gosto, o sabor de cada um desses alimentos e se acostumar com diferentes paladares. Ela também perde a oportunidade de trabalhar a musculatura orofacial, porque ela não tem o trabalho de mastigar, as coisas entram na boca, engolem direto, então lá na frente também vai trazer prejuízo. E por isso, ao estudar todos esses benefícios e malefícios de oferta de alimento liquidificado e misturado, surgiram alguns métodos para a introdução alimentar, sendo que os mais comuns e os mais utilizados no dia a dia é o método tradicional ou o método chamado BLW. O método tradicional se baseia na alimentação sendo ofertada pela família para essa criança, pelo cuidador, pela babá, quem oferece a refeição através do talher. O alimento ele é dividido em 5 grupos. Esses 5 grupos eles não são misturados, mas eles são bem amassados no garfo, evoluindo essa consistência, amassando cada vez menos conforme essa criança cresce, sendo que a aceitação dessa criança, o ritmo, a quantidade, ela fica muito a cuidado desse familiar. Então essa é a desvantagem colocada em relação ao método tradicional, que a saciedade ela pode não ser respeitada, já que o ritmo, a quantidade e o que está no prato, quem determina acaba sendo o adulto que está ofertando. Aqui eu tenho exemplos de uma refeição, eu tenho aqui os 5 grupos, então carboidrato, leguminosa, legume, verdura e proteína. Esses 5 grupos eles são ofertados separados, a gente não mistura, eles estão todos amassados no garfo. Uma criança de 6 meses amassa mais, uma criança de 7 vai amassando menos e assim por diante, e jamais liquidificado, jamais triturado. Então esse aqui é o método tradicional de introdução alimentar. Esse aqui já é o método BLW, desenvolvido pela enfermeira Jill Rapley em 2008, e nesse método ela preconiza a autoalimentação. A criança, ela é responsável pela escolha do alimento e pela quantidade que ela vai ingerir e também por levar isso até a boca. No BLW, nesse método, você tem a vantagem de desenvolver ainda mais a musculatura orofacial, a autonomia da criança e principalmente respeitando a saciedade da criança. Aqui a grande desvantagem é o risco de engasgo se não for feito no corte BLW, como eu demonstro aqui nesse pratinho, o brócolis inteiro, esse é o corte BLW para brócolis, o frango em tiras, o corte BLW para frango, os grãozinhos do feijão, o arroz nessa fase, a gente faz bolinha do arroz, para facilitar a ingestão da criança, e os palitinhos de cenoura todos cozidos, ou refogados ou assados, mas no corte correto. Então, quando não feito assim, tem esse risco de engasgo. Como uma outra desvantagem é a bagunça, Então, para a família fica bem difícil a organização do momento, a limpeza do chão, como também preparar esses alimentos, ali no todo dia para que essa criança receba os 5 grupos, toda a refeição. Alguns estudos apontam que uma desvantagem do BLW também é a deficiência de nutrientes,
como a criança ela escolhe o alimento que ela quer e ela determina a quantidade, e a partir dos 6 meses necessita de um complemento dos nutrientes que o leite materno ele já não consegue atender sozinho, alguns estudos apontam isso. Na prática, né, se isso for bem conduzido, você consegue contornar desde que acompanhado por um profissional. Em relação ao BLW, a colher, né, o talher, ele não faz parte da refeição. A criança ela se alimenta sozinha com o uso das mãos, então ele também tem um fator sensorial importante e auxilia também no desenvolvimento cognitivo dessa criança. Então aqui só novamente demonstrando, esses são 2 modelos de pratinhos onde eu tenho método tradicional e método BLW com o mesmo cardápio, né? Aqui eu tenho um espinafre em vez do brócolis, poderia ser o brócolis amassadinho, como poderia ser os galinhos do espinafre nesse prato. Mas cardápios semelhantes, onde eu tenho o exemplo dos 2 métodos e que pode atender a sua família. Mas e depois de conhecer tudo isso, fica a pergunta: qual o melhor método? Aqui a resposta é: não existe o melhor método, existe o melhor método para a sua família. Na prática, o método que funciona muito bem para a maioria das famílias, considerando que a mãe trabalha fora, tem que cuidar da criança, tem toda a rotina de sobrecarga, e que normalmente a sobrecarga de cuidar disso, a demanda de cuidar disso fica para ela, o método participativo é o mais adequado. Até por isso, eu criei o método de introdução alimentar na prática por Gi Bellarmino, onde eu explico como colocar isso no dia a dia. E o que seria esse método participativo? Ele mescla o BLW e o tradicional. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, no café da manhã, lanche da tarde, lanche da noite, você vai dar BLW às frutas. Você vai dar a manga no corte seguro, você vai dar uma banana no corte seguro. Inclusive, nós temos vídeo onde eu ensino como fazer esses cortes. Vou deixar o link aqui na descrição. E no almoço e no jantar, você vai amassar com garfo. E amassando esse alimento com garfo, cada vez menos conforme essa criança vai se aproximando de 1 ano. Sendo que nesse prato você também pode mesclar, você pode colocar um arroz amassadinho, um feijão amassadinho, mais um brócolis inteiro, uma cenoura em palitinho. E a criança vai receber na colher esse alimento amassado e vai receber também o alimento inteiro. Vai trabalhar a musculatura da boca, mas também vai aprender a comer com o talher, a receber esse alimento numa consistência mais voltada para o purê, né? Não totalmente leitificada. E para a adaptação do paladar dessa criança é muito melhor, porque ela aprende a comer de tudo. Se ela comer um alimento só inteiro o tempo todo, provavelmente ela vai recusar alimentos na consistência de purê no futuro. Se ela comer só purê, além de não trabalhar a musculatura e ter flacidez, ela não vai aceitar o alimento inteiro. Então a melhor forma é mesclar. O método participativo é aquele onde a gente tem esse tipo de solução. Um ponto importante a se ressaltar, independente da técnica, seja tradicional, participativo ou BLW, é importante seguir 2 regrinhas. Uma, respeitar a saciedade da criança. O BLW ele tem um destaque porque ele tem esse respeito com a saciedade e ele faz essa introdução do alimento junto com o aleitamento materno de uma forma gentil e respeitosa. Mas com o participativo e o tradicional, você também consegue fazer isso. Como? Você vai oferecer esse alimento na boca da criança, ela tem que abrir a boca para receber, ela tem que estar receptiva. Você não vai fazer olho aviãozinho, você não vai colocar uma TV para distrair ela para que ela abra a boca, você não vai forçar a entrada desse alimento na boca. Ela abre a boca e ela está pronta para receber. Então, essa é a primeira regra, que em qualquer um dos métodos você consegue exercer. O segundo, não misturar, não liquidificar esses alimentos e fazer com que essa criança conheça novas texturas e novos paladares e se acostume com o gostinho de cada alimento, porque assim ela não vai recusar esses alimentos no futuro, lembrando que alguns ela vai precisar receber mais de 10 vezes para que essa adaptação aconteça, né? Então, sendo qualquer um deles, essas 2 regrinhas elas precisam estar presentes. Seguindo essas 2 premissas, você vai estar desenvolvendo uma relação ótima da sua criança com o alimento. E isso você vai colher frutos para o resto da vida. Lembre-se que quem determina a quantidade é a criança e o adulto determina a qualidade. Nós estamos aqui para oferecer variedade e qualidade de alimento para ela, mas ela vai determinar o que ela vai comer e
quanto que ela vai comer. Tudo isso eu ensino, como eu já disse, no meu curso Método de Introdução Alimentar na Prática por Gi Bellarmino, e eu tenho 2 cursos sobre isso. 100% online, 100% gratuito, tem um book de receita, tem planilha, tem cardápio, tem muito material de apoio para auxiliar vocês, além do WhatsApp de contato direto comigo para esclarecer qualquer dúvida. E nos cursos que estão no ar ainda, né, eles são sazonais, tem fases que eles estão presentes e nesse momento eles estão no ar, lá no demãemãe.com.br. Você vai ver na prática, de dentro da minha cozinha, eu ensinando como começar a introdução alimentar, qual o momento certo para iniciar, quais utensílios são importantes, como estabelecer a melhor rotina alimentar para essa criança, conciliando com a rotina de sono e a rotina da casa. Já no curso dos 7 steps da introdução alimentar, nesse módulo eu mostro também de dentro da minha cozinha como preparar o prato do bebê, desde o 6º mês, desde a primeira semana, a primeira refeição, no 6º mês, a segunda semana, e assim por diante, até completar os 12 meses. Então eu cozinho os alimentos, mostro como preparar, eu coloco no prato e mostro como compor esse prato para o bebê mês a mês. Além de tudo isso, como eu já disse, tem material de apoio de checklist, planilha, e-book, tudo isso vai te ajudar a colocar na prática a introdução alimentar de sucesso. O curso está no ar agora até dia 28 de fevereiro, ele é totalmente gratuito, basta acessar demãemãe.com.br/cursos, fazer o cadastro e assistir. Se você está assistindo esse vídeo em um outro momento, não perca a oportunidade de acompanhar o calendário do ano, porque tem meses do ano que o curso volta. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não deixem de curtir, compartilhar, comentar, deixar suas dúvidas que eu pessoalmente responderei. E de mãe em mãe construiremos um novo maternário. Até o próximo vídeo.